Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e trago pesquisa para a presidência da República. Olha, surpreendente, em que num dos cenários Ciro Gomes lidera. Pois é, em outros ele aparece muito bem posicionado. Num ali está em segundo lugar, porém empatado tecnicamente com o primeiro. Vamos trazer aqui cenários com Lula, sem o Lula. Testaram o Haddad pelo PT, Gleisi Hoffmann pelo PT. Do lado bolsonarista, você tem cenário com Bolsonaro, com Michele, com o Tarcísio. Então são muitos números, muitos cenários de primeiro turno, de segundo turno. Vou trazer tudo para vocês, só que antes quero pedir a sua ajuda caso não tenha feito a inscrição. Não custa nada, é só você conferir. Viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, isso é muito importante. Se gostar do vídeo, manda o joinha pra cima. Se não gostar, faz parte. Joinha pra baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Vamos começar aqui com os números, né? O instituto se chama Paraná Pesquisas, mas é bom sempre lembrar que não fez a pesquisa no estado do Paraná. Fez no Brasil inteiro, ouvindo 2018 eleitores. Você pode achar, mas é pouco, o Brasil tem não sei quantos milhões, mas normalmente as pesquisas são assim e tem instituto que faz até com menos. Então tem lá os seus critérios. Eles ouviram entre os dias 7 e 10 de janeiro e tem uma margem de erro de 2,2 pontos para mais ou para menos. Então vamos começar aqui no cenário 1, que é a pesquisa estimulada, que é quando o Instituto traz ali a lista com os nomes, né? Então, você tem liderando Lula com 34, porém, Bolsonaro, que lembrando está inelegível, aparece coladinho com 33,9. Então é praticamente um empate numérico, né? 0,1. Estão dentro da margem de erro empatados, mas aqui uma diferença muito pequena, quase inexistente. Em terceiro, vem Ciro Gomes com 11,3. Em quarto, Pablo Marçal, com 6,1. Depois, o Ronaldo Caiado, com 4,7. O Caiado é governador de Goiás. E o Helder Barbalho, que é o governador do Pará, ele é do MDB, aparece com 1,2. Aí, né, alguém pode pensar assim, mas o Bolsonaro está inelegível. Pois é, está inelegível mesmo se o Instituto coloca para testar, para ver qual será a força eleitoral se o Bolsonaro estivesse disputando. Será que vai conseguir transferir os votos e tal? Então tem tudo isso. Aí testaram um outro cenário, tirando o coach Pablo Marçal. E aí o que acontece? O Bolsonaro passa o Lula. Ele venceria com 37,3, o Lula ficaria com 34,4. Estão empatados dentro da margem de erro, porém com o ex-presidente à frente do atual. Ciro Gomes praticamente não muda, mas cresce um pouquinho. Vai para 11,7, Caiado 5,4, Helder Barbalho 1,4. Aí tiraram o Bolsonaro, já que está inelegível, vamos colocar a Michele para ver como que o eleitor responde. O Lula praticamente não muda em todos os cenários, ele fica aqui no mesmo patamar, na faixa de 34. E aí o Lula lidera contra a Michele 34,5 e a Michele aparece com 20,7. O Ciro Gomes melhora, vai para 12,9. E o Pablo Marçal também cresce, vai para 11,5. Ronaldo Caiado muda pouco, fica com 6,6. Helder Barbalho 1,6. Cenário 4, em que você tira a Michele e coloca o Tarcísio de Freitas. E também tiraram aqui o Pablo Marçal. O Lula, 35,2, lidera. O Tarcísio fica com 25,3, melhor do que a Michele. E aqui o Ciro também melhora bem, vai para 15,2. Percentual aqui do Ciro começa a chamar a atenção. E o Caiado fica com 7,4. Helder Barbalho com 1,8. E aqui você tem aí, eu não estou falando do branco, nulo, indeciso, mas ele gira em torno de 15% nesse cenário aqui, somando todos eles, no outro 12%. Vamos aqui agora para o cenário 5, que é o Ratinho Júnior como candidato do bolsonarismo. E vejam só que aí quem assume a segunda posição é Ciro Gomes. Lula lidera com 34,9, Ciro Gomes em segundo com 17,3, Ratinho Júnior vem em terceiro, governador do Paraná, do PSD. Lembrando que o PSD tem 3 ministérios no governo Lula. O PSD tem 15, o Ratinho Júnior do PSD aparece com 15,9. Então está empatado com o Ciro dentro da margem de erro, porém o Ciro numericamente à frente. E o Caiado melhora bem, vai para 11%, e o Helder Barbalho fica com 2%.
No cenário 6, vejam só como é que a coisa aqui muda. Tiraram o Lula, porque existe a chance do Lula não disputar. Ele mesmo já disse que só vai disputar se tiver condições, que gostaria e tal. Mas a gente sabe, o Lula está com a idade avançada, e aí? Né? Vai ter pique para mais 4, que não é só eleição, mais 4 anos de governo. E aí o nome mais forte hoje do PT é o do Haddad. Goste-se ou não, é o nome colocado aí pelo PT ou nos bastidores do PT para ser um eventual substituto do Lula. E aí vejam só que quem lidera o cenário é Tarcísio de Freitas, 26,6%. Ciro Gomes vem em segundo com 23,7%, porém, como a diferença entre os dois é de 2,9%, a margem de erro é de 2,2% para mais ou para menos, Ciro Gomes está tecnicamente empatado em primeiro com o Tarcísio de Freitas. E o Haddad aparece em terceiro com 18,1%. Então o Haddad é atrás do Ciro. Lembrando que o Ciro não tem cargo. O Ciro acabou a eleição, ficou uns 6 meses sem falar nada, deu tempo para o governo se organizar, deu lá os famosos 100 dias, né, para o governo mostrar a que veio, e só depois é que o Ciro passou a fazer, né, os seus posicionamentos, inclusive bastante críticos ao atual governo, e aparece aqui agora na frente do Haddad, num cenário sem o Lula. O Caiado com 8,4%, Helder Barbalho 2,8%. No cenário 7, continua sem o Lula, e aí testaram a Michelle no lugar do Tarcísio, e a Michelle marca 29,5%, Ciro Gomes vem em segundo com 21,7%, o Haddad com 17,9%, o Caiado 8,2%, Helder Barbalho 2,6%. Agora, vejam esse cenário aqui, em que você tem o Bolsonaro, obviamente, fora. Esse aí tá fora mesmo, né? Se você tem, no caso do Lula, uma chance dele disputar ou não, de acordo com a escolha pessoal dele, no caso do Bolsonaro, não adianta ele querer participar. Se ele for candidato, vai ser para enganar o povo, porque ele não pode ser. E aí o que acontece? Aqui testaram então Camilo Santana como candidato do PT. E aí quem lidera é Ciro Gomes, empatado numericamente com Tarcísio de Freitas. Cada um deles com 27,8% das intenções de voto. Quem vem em terceiro é o Caiado, 8,8%, e o Camilo Santana, que é ministro da Educação, ele é do PT, ex-governador do Ceará, aparece em quarto com 6,9%, Helder Barbalho com 3,1%. No cenário 9, agora aqui, com a Gleisi Hoffmann como nome do PT e a Michelle como nome do bolsonarismo. O Ciro aparece em segundo, porém empatado tecnicamente com a Michelle. A ex-primeira-dama marca 30 pontos, Ciro Gomes 26,1, então está dentro da margem de erro, Caiado 8,7, Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT inclusive, 8%, Helder Barbalho 2,8%. Agora aqui, cenários de segundo turno. Aí, curiosamente, não testaram nenhum deles com o Ciro Gomes. Talvez numa próxima pesquisa desse instituto a gente vai ver o nome do Ciro num segundo turno, já que ele aparece aqui em alguns cenários até mesmo liderando ou empatado tecnicamente em primeiro. Mas se fosse Bolsonaro contra Lula, o ex-presidente venceria o atual, 45,7 contra 42,2 dentro da margem de erro, porém com Bolsonaro numericamente à frente. Lula contra Michelle, o Lula venceria 43,1 contra 42,2, uma vantagem pequena também dentro da margem de erro. E Lula também venceria o Tarcísio, de novo dentro da margem de erro, 43,4 para o atual presidente contra 40,6 para o governador de São Paulo. Então, são muitos números, né? Depois eu estou até pensando aqui em fazer um vídeo, né, comentando de uma forma assim mais detalhada a situação de cada um deles, mas aqui a gente for dar uma resumidinha básica. Na minha opinião, chama a atenção dois fatores assim no chamado campo da centro-esquerda, esquerda, que tá uma bagunça isso hoje em dia também, não dá nem para falar em campo mais, porque não só no Brasil, mas no mundo, em vários países aí, você tem uma falsa esquerda que, quando está no poder, coloca em prática programas neoliberais que a direita colocaria se lá estivesse. Então, vamos esquecer campo aqui. Mas chama atenção o fato do Lula ter um teto. Aqui está entre 34, 35, independente do cenário. O lado bom é que ele também não cai, né? Ele fica nisso aqui.
Então ele tem um percentual de eleitor fiel a ele. Porém, ele não consegue também se deslanchar além dos 34, 35 pontos, independente de quem é o adversário. Então tem um lado positivo e um negativo aqui, certamente, para a equipe dele refletir. E chama atenção no caso do Ciro, que mesmo sem cargo, mesmo sem estar participando daí, né, de entrevistas na grande mídia, ele se resume tem a newsletter do Ciro, semanal, com análise sobre o Brasil e também sobre algumas questões no mundo. Ele tem se resumido a participar de alguma entrevista lá no Ceará, alguma coisa mais local, mas não tem participado de grandes podcasts, de indo para entrevistas aí na Band, não sei o quê, como inclusive ele já deve ter recebido vários convites para isso. E mesmo assim, o Ciro aparece muito bem colocado, chama atenção, o que levanta a possibilidade de ser parte da população pensando, puxa vida, né? A gente às vezes votou no Lula e pode ter uma parcela da sociedade que se decepciona e aí bate aquele arrependimento e gostaria de ter votado no Ciro. Você pode ter eleitor que votou no Bolsonaro porque não gosta do Lula e também pode bater nele e falar, puxa vida, né? Se a gente tivesse votado no Ciro. Então, é uma coisa que eu pensei aqui, porque é um recall, né, de um eleitor que talvez em 2022 gostaria de ter votado nele, mas por conta do tal do voto útil de um lado, do caso do Lula, muita gente foi pro Lula, acabar no primeiro turno e a propaganda do PT pegou muita gente, muitos amigos meus falaram, William, eu até gostaria de ir com o Ciro, mas vamos acabar no primeiro turno, não sei mais o que, e foram pro Lula. E tem eleitor, amigo meu, né, que votou no Bolsonaro, que não gostaria de ter votado no Bolsonaro, que votou com medo da volta do Lula. E agora esse eleitor também pode estar olhando para o Ciro com mais calma. Agora, será que o Ciro vai ou não vai ser candidato? Ele fala que não quer ser. Mas dependendo do que acontecer, olha, aí os políticos, eles sempre têm aquelas coisas, não, eu fui convencido, o povo chamou o partido e tal. Então não dá para descartar. Ele fala que não quer ser. Mas a gente vai ter que aguardar. Será que com números como esse o Ciro Gomes vai resistir em não ser candidato e tentar aí mais uma vez? É claro que várias lições da última campanha, né, precisam ser analisadas aí e tudo mais. Chama atenção também aqui o fato do Tarcísio, né? Na minha opinião, parece até bem colocado, mas eu duvido que ele vai deixar uma reeleição muito mais fácil lá em São Paulo, ele pode continuar sendo governador por mais 4 anos, depois de 26, do que partir para uma tentativa de disputar a presidência, perder e ficar sem mandato. Então eu acho que o Tarcísio aqui vai depender muito de como estará a situação do Lula em 2026 para saber se o Tarcísio deixa o governo para disputar a presidência. Movimento, por exemplo, feito pelo Dória e deu muito errado, deu muito ruim. E eu quero aproveitar para divulgar o canal Cineminha, canal do meu filho, bom demais para quem gosta de filme, de série. Lançaram falando sobre um filme de terror lá. Como eu não gosto de filme de terror, eu particularmente não assisti o filme, mas eu vi o vídeo deles, muito bacana. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem não conhece ainda ir lá, dar essa força, se inscrever e assistir vários. Falaram inclusive do filme que está sendo um sucesso de bilheteria, Ainda Estou Aqui. Se você não viu o filme, vale a pena, e se já viu, vai lá no vídeo do meu filho e vê se você concorda com o comentário deles. Gente, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalha, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Fiquem todos com Deus. Até mais.